E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12:2. Assim como Deus prometeu a Abraão, tome posse desta promessa, ela também é sua. As promessas de Deus para as nossas vidas sempre serão cumpridas no tempo dele. Basta para isso que tenhamos fé e a certeza de que Ele é o comandante de tudo. A biografia que será narrada a seguir é de um homem que teve as bem-aventuranças de Deus prometidas e hoje estão se cumprindo. Eu falo do cantor Pedro Alves Villanova, filho de José Alves Villanova e Clementina Ferreira Campos. Nasceu dia 20 de setembro do ano de 1940 na fazenda Bom Gosto, conhecida como Área Indígena Craú, no município de Itacajá, antigo norte goiano, hoje Tocantins. Ainda menino, saiu da fazenda onde morava com sua família e foi em busca de seu maior sonho, estudar. Naquela época, tudo era difícil, não haviam estradas, só picadas, e o transporte era de tropa, feito com burros, cavalos e jumentos. Itacajá era a cidade mais próxima da fazenda, e foi para lá que seguiu com uma carta escrita por seu pai, recomendando a um velho amigo que desse abrigo ao seu filho para que o mesmo fosse alfabetizado numa escola. Ao atingir os objetivos do seu pai, foi obrigado a retornar para casa para ajudar na lida com o gado e a roça de arroz. Contrariado por ter interrompido o que havia sonhado, começou a projetar o seu sonho numa família com muitos filhos e que estes pudessem estudar e se formar, mesmo que para isso tivesse que sacrificar a sua juventude. Na fazenda Macaco, de propriedade do senhor Justino da Silva Rios e de dona Vitória da Silva Monteiro, haviam 4 moças bonitas e um rapaz que precisavam estudar. Seu Justino, então, arrumou um professor, convidou o filho do vizinho que tinha fama na região de gostar de ler, transformou um cômodo da humilde casa numa sala de aulas, mas por pouco tempo, porque o professor estava de casamento marcado e ia se mudar para distante dali. Professor bom enxerga coisa de longe, acreditava nos valores repassados pela família e tinha muita consideração pelas 2 famílias, e foi então que disse a uma das moças: Ângela, você é uma moça muito bonita, trabalhadeira e já com idade de formar uma família. Por que não se casa com Pedro, um rapaz interessado, responsável? Tá certo que é muito novo, mas é homem de casamento. Aproveita a semana que vem, que o padre vem fazer o meu casamento e vocês se casam. Dito e feito. Naquela época, casamento arranjado era chamado de queima e foi feito queima no ano de 1957. Pedro Alves Villanova, aos 17 anos, casou com Ângela da Silva Monteiro, 21 anos. Logo após, foram morar na fazenda Água Fria, próximo às fazendas das 2 famílias. Por toda a década de 60, o casal morou nesta fazenda. A família cresceu, ali tiveram 6 filhos: Ivanilde, Ziremar, Justina, Sebastião, Maria Djalma e a caçula, Edna. Família crescendo, as coisas ficando mais difíceis, os sonhos ficando mais distantes. Pedro resolve vender tudo o que tem e mudar-se para a cidade. Não queria que os filhos ficassem atrasados nos estudos assim como ele. Foi então para Paraíso do Norte, hoje Paraíso do Tocantins. A cidade estava crescendo, o progresso batendo a porta. Muita coisa sendo construída, bancos, lojas, pontes, escolas. Havia muita movimentação e precisavam de mão de obra especializada. Pedreiros e serventes tinham grandes oportunidades. Foi aí que resolveu aprender uma nova profissão. Como nunca teve medo dos desafios, Pedro
aprendeu uma profissão e em pouco tempo era profissional qualificado. Trabalhou alguns meses, mas o ganho não era suficiente. Afinal, profissional em início de carreira tem pequeno salário. As coisas iam se apertando. Muitas bocas para comer e só um para prover e garantir a alimentação e estudo. Ainda assim, Pedro não desiste. Como o dinheiro do seu trabalho não era suficiente, se vê obrigado a tirar um atestado de pobreza. Naquela época, era um documento que se apresentava nos órgãos municipais e estaduais, até mesmo para alguns segmentos da sociedade, para obter ajuda complementar para a família. Assim, a família se viu garantida por mais alguns meses, mas a ajuda era pequena, não foi o bastante. Mais uma vez, interrompeu o seu sonho, teve que voltar para a fazenda, só que desta vez como empregado. Seu Raimundo, conhecido como Mundico da Mata, tinha uma fazenda no município de Pium, no Tocantins, com o nome de Fazenda Coco. Por lá, a situação não era das melhores. A fazenda estava abandonada, muito distante da cidade. Os vizinhos ficavam a léguas e a terra muito ruim para plantio. Mesmo assim, ficou por ali um ano. Sua esposa fica novamente grávida e nasce aí mais uma filha, Sebastiana. Apesar das dificuldades que se apresentavam, ele nunca desistiu. Plantou alguns pés de frutas, arroz, milho, feijão. A terra era ruim, mas com seu cuidado e experiência conseguiu uma boa colheita, o que lhe deu coragem e condição para voltar para a cidade e retomar os estudos dos filhos. Ao retornar para Paraíso, a situação da cidade já não era mais a mesma, estava tudo parado. Frustrado, sem saída para continuar a luta ao lado da família, deixou-a numa casa humilde, com algumas sacas de arroz e feijão, confiando a responsabilidade do lar a Deus e a sua companheira Ângela, que também nunca temeu os desafios da vida. Pedro sai rumo ao estado do Pará em busca de trabalho. Só não contava que pudesse adoecer de malária e passar alguns meses sem condição nem mesmo de voltar para casa. Os mantimentos que havia deixado para a família já chegavam ao fim. Foi então que os filhos mais velhos deixaram novamente a escola para trabalhar e ajudar no sustento da casa. Após 6 meses, Pedro voltou para casa. Ao ver que a situação continuava a mesma, novamente se muda para uma fazenda, desta vez para o município de Figueirópolis, no Tocantins, com o nome de Fazenda Cachoeira, de propriedade do senhor Joaquim da Farmácia. Nesta fazenda nasce mais uma filha, a Ivanete. Agora a família já contava com 8 filhos, 2 homens e 6 mulheres. Os filhos já não estavam mais todos juntos, alguns casaram, outros foram morar em outra cidade. Em casa só ficaram as 4 mais novas, e o sonho do Pedro ainda era latente de ver ao menos um filho formado. E foi quando descobriu a fazenda Canoanã, que pertence à Fundação Bradesco. Andou 3 dias de bicicleta até chegar para conhecer e matricular 2 de suas 4 filhas. Ao deixar as meninas na escola interna, tratou de arrumar um emprego de vaqueiro na Fazenda Bradesco, que era dividida em extensas faixas de terra para a criação de gado, e foi aí que se mudou para o lote 1 e novamente reúne parte da família que já havia se mudado dali. Morou por alguns anos até conseguir uma posse na Ilha do Bananal. Construiu casa, plantou roça, mas ainda não estava satisfeito. Queria uma terra ainda maior para criar animais. E foi quando foi morar no assentamento da Fazenda Araguaia, no município de Formoso do Araguaia. Os filhos mais velhos trabalhando e cuidando de suas famílias, e as filhas mais novas estudando na fundação, só restava em casa o casal.
Para driblar a solidão, Pedro gostava de cantar. Numa determinada ocasião, é convidado para ouvir a palavra de Deus e naquela noite aceita a Cristo. Começa aí uma nova fase, nascia um novo homem. Apesar de sua idade cronológica, era um menino espiritualmente falando, mas aquela experiência maravilhosa não queria somente para ele, queria que o mundo todo pudesse compartilhar e sonha em se tornar um evangelista através do dom que Deus lhe dera, que era a música. Esperou aposentar para mudar para a cidade e frequentar as igrejas evangélicas. A despesa da casa já não era tanta, mas ainda precisava aumentar o ganho. Foi para a rua vender água de coco, caldo de cana, quebra-queixo, até descobriu que vender sorvete também ajudava. Comprou uma máquina de sorvete, instalou na praça da cidade, fez a freguesia e passou a ser o melhor sorveteiro de fabricação instantânea com receita própria. Acabou sendo conhecido como o rei do sorvete. Mas Deus estava lhe mostrando que seus sonhos ainda estavam em tempo de serem realizados. O inspirou para escrever seus hinos a partir de sua história e dos ensinamentos bíblicos. E do seu trabalho, deu-lhe condições financeiras para que gravasse seus CDs e, com saúde, pudesse divulgar a todos a palavra de Deus através da música. Era a promessa de Deus se cumprindo. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Pedro Villanova, 72 anos, casado com sua eterna namorada e companheira Ângela, 8 filhos, alguns formados pela escola de ensino regular, outros pela vida, mas todos seguindo o bom exemplo do pai guerreiro, determinado, sonhador e, o mais importante, realizador e temente a Deus. As promessas de Deus estão aí para serem constatadas. Afinal, suas promessas são verdadeiras. E o seu servo Pedro Villanova está aí lançando o seu 3º CD. Pensando no primeiro DVD, aprendiz de novas tecnologias, sonha ainda em romper novas fronteiras. Na continuação, você irá ouvir a música dos 3 CDs já gravados, do cantor Pedro Villanova. Deus irá falar ao seu coração.